Seja Deus gracioso para com o povo de Deus, para com você que parou neste momento, neste dia agitado de trabalho, de semana de trabalho, para refletir comigo nas Escrituras Sagradas. Eu lhe convido a abrir a sua Bíblia em Mateus 9, ou escutar o texto que acabarei lendo. Mateus 9, 36, onde diz: vendo eles as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Quando eu olho as Escrituras Sagradas e percebo este Evangelho tão belo, cheio de instruções, cheios de princípios, nós temos as nossas vidas impactadas pela graça, pela mensagem do Evangelho, pela misericórdia e certamente por todos os benefícios conquistados por Cristo Jesus na cruz do Calvário, onde a justiça do nosso Senhor e Salvador Jesus nos é imputada. Mateus 9,36 tem um contexto amplo muito belo, onde nós vamos ver que o Senhor Jesus, em face a diversas instruções que nós podemos perceber de forma mais efetiva desde Mateus 5, nós vamos ver o Senhor Jesus também agora evidenciando uma mensagem proclamadora, querigmática, que é evidenciada por meio de prodígios, milagres e maravilhas. Mas não somente isso. O Senhor Jesus olha para aqueles que estavam próximos e, após ter feito diversas curas, a exemplo do que nós podemos observar no capítulo 9, nós vemos o Senhor Jesus olhando para a multidão e se compadece dela. O texto que eu acabei de ler de Mateus 9,36 fala justamente, e a expressão que eu quero refletir com você é compadeceu-se, aonde nós vamos ver a compaixão do Senhor Jesus Cristo, que diretamente do grego, se nós traduzirmos essa expressão, é algo que moveu as entranhas do Senhor Jesus. Veja que não era algo meramente intelectual, não era algo que não envolvia os seus sentimentos, mas foi algo que envolveu o Senhor Jesus Cristo como um todo. E de forma semelhante, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos chama a olhar para a nossa sociedade com um olhar diferente. E para isso nós devemos perceber e seguir aquilo que Cristo viveu. A missão do Filho de Deus nos é compartilhada por meio da obra que ele fez na cruz do Calvário. E de forma semelhante, o Senhor Jesus Cristo chama aqueles que outrora não eram filhos, mas agora são filhos porque creem no Evangelho e na loucura da pregação do Evangelho. Quando eu olho esse texto, nós podemos ver que o Senhor Jesus Cristo tinha uma mensagem impactante. O versículo 35 nos diz que ele ensinava nas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino. Nós podemos ver qual era a ferramenta, a pregação, qual era a mensagem, o Evangelho do Reino. Ele não pregava aquilo que era propriamente seu, embora ele, sendo Deus, se encarnou. Ele evidencia como nós devemos seguir, nos dando tudo quanto necessitamos, essa mensagem transformadora. Mas quando nós observamos o curso do texto, o Senhor Jesus nos faz um chamado para todos aqueles que querem serem seus discípulos, serem seus irmãos em Cristo Jesus. Ele nos chama para um chamado que deve evidenciar a diferença deste mundo. Ele nos chama para uma pregação, e essa pregação não é qualquer coisa. É o Evangelho do Reino. E ele exorta aqueles discípulos que a posteriori depois se tornam os 12 apóstolos, conforme nos diz Mateus 9. Poucos são os trabalhadores. Nós devemos rogar ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Que Deus seja gracioso e que você, diante desta palavra, não deixe de perceber as oportunidades que Deus tem lhe dado para testemunho pessoal, seja na sua casa, seja no seu trabalho, na sua faculdade ou na sua escola. O Senhor lhe chamou para fazer a diferença, e a sua diferença será vivenciada quando você, em vida, pregar não somente com palavras, mas que as suas palavras sejam um reflexo de atitudes que evidenciam essa compaixão que lhe move por completo, que é evidência da compaixão que Cristo tem por cada um dos seus servos. Que Deus lhe abençoe.